Senhor Jesus, durante o tempo que aqui esteve no mundo entre nós, Ele convidou as pessoas a segui-lo como discípulos. Discípulo é muito mais do que um religioso. Ser religioso é algo que depende somente da maneira que nós fomos criados. Ser religioso depende somente de nós adotarmos determinada religião e cumprirmos seus rituais de vez em quando, não é? Até se adota o título de praticante ou não. Qual é a sua religião? Ah, minha religião é tal. Mas você é praticante? Não. Você é praticante? Sou. O que quer dizer isso? Uma pessoa que professa lá uma determinada religião, diz que crê naquela religião, mas que não costuma praticar, não costuma frequentar as religiões, os rituais, as reuniões, os rituais dessa religião com frequência. Então ele diz: não sou praticante. Ou se ele faz isso, ele diz: sou praticante. Mas o Senhor Jesus, muito mais do que religiosos, Ele chamou as pessoas, nós observamos isso nos evangelhos, para serem discípulos dele. Discípulo é alguém totalmente comprometido com o seu mestre. Alguém que quer aprender com o seu mestre, para quê? Para realmente obedecer, para realmente colocar em prática, para realmente se tornar semelhante ao seu mestre. Isso é um discípulo. E Jesus veio convidar pessoas para serem discípulos. E, meus queridos, nós nos tornamos filhos de Deus quando assumimos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas não são todos filhos de Deus? Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos nós fomos criados por Deus. O ser humano, a raça humana, foi criada por Deus e, portanto, dessa forma, os seres humanos são criaturas de Deus. A Bíblia também ensina que o ser humano é imensamente amado por Deus. João capítulo 3, versículo 16, Jesus declarou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o ser humano, cada um de nós, você é alvo desse imenso amor de Deus. Mas nós só nos tornamos realmente filhos de Deus quando nós cremos de todo o coração em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos arrependemos de nossos pecados e quando nós recebemos o Senhor Jesus em nosso coração, dizemos para Ele: Senhor Jesus, eu quero que você preencha a minha vida, preencha o meu interior, toda a minha vida, toma conta do meu coração, o meu coração é teu. É isso que a Bíblia declara lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso. João, capítulo 1, versículo 12. O Senhor Jesus disse: mas a todos quantos o receberam. E ele está falando aqui, o Evangelho de João, né? Está falando a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
É assim que se recebe a Jesus Cristo como Salvador e como Mestre. Crendo nele. Mas não é crer da boca para fora, não. É crer de todo o coração. E quem crê de todo o coração, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele mandou também, Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nós, os que cremos no Senhor Jesus Cristo dessa maneira, os que já nos comprometemos totalmente com o Senhor Jesus, fizéssemos o quê? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós estamos anunciando as boas novas de que Jesus Cristo é o Salvador, nós também estamos fazendo discípulos. Nós estamos levando as pessoas a se comprometerem com o Senhor Jesus Cristo e se tornarem seus discípulos. E o texto que nós vamos ler da palavra de Deus hoje, o Senhor Jesus está pessoalmente convidando os seus primeiros discípulos a fazerem isso, a levarem outras pessoas a conhecerem o seu evangelho, a levarem outras pessoas a o aceitarem como Salvador, a levarem outras pessoas a se comprometerem com Jesus, tornando-se também discípulos dele. Cada um de nós que aceita Jesus como Salvador, torna-se um discípulo de Cristo. E aí nós temos a missão de sermos usados por Jesus, fazendo outros discípulos para Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pecadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, os pescadores, digo. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas,
de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqueles homens, Simão, Tiago, Pedro, já eram discípulos de Jesus. Nós vemos isso já nos capítulos anteriores do Evangelho de João. Tanto que nós vemos no versículo 5, Simão Pedro chamando Jesus de mestre. Já eram discípulos de Jesus, já estavam aprendendo com Jesus. Mas Jesus não queria que eles somente aprendessem. Jesus queria dar-lhes uma missão. Que missão era? Nós vemos aqui no final do versículo 10, Jesus diz a eles: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus estava convidando esses discípulos a se tornarem evangelistas. Jesus estava querendo usar aqueles discípulos para que eles proclamassem o Evangelho, para que eles resgatassem vidas preciosas que Deus ama tanto com a pregação do Evangelho. Jesus queria que eles fossem pescadores de homens. Jesus queria usá-los, mas Jesus fez esse convite para eles depois que constatou neles determinadas atitudes, determinadas características. Uma pessoa, para realmente ser usada por Jesus, uma pessoa realmente para levar as boas novas de salvação para outras pessoas, precisa ter determinadas características. Vamos ver quais são essas características. Vejam aí, versículos 4 a 8. Né? Jesus estava pregando ali na beira do mar da Galileia, terminou de pregar, viu os 2 barcos ali dos pescadores, digo. E, quando terminou de falar, o que ele fez? Se dirigiu àqueles homens e falou: olha, vão a águas profundas, vão ao mar alto, mar da Galileia, né? Vão lá para o meio, onde vocês podem encontrar peixes, vão pescar. E o que aqueles homens responderam para Jesus? Olha, nós trabalhamos a noite toda. Interessante que eles não disseram, nós pescamos, porque pescar implica em quê? Pegar peixe, né? E eles não haviam pego nada. Então, eles falaram, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada. Mas, sobre tua palavra, lançarei a rede. E foram e fizeram assim. Uma atitude de confiança no Senhor Jesus Cristo, contrariando todos os fatos, contrariando todas as circunstâncias que eram adversas. Passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. O mar não estava para peixe. Mas Jesus chegou e disse para Simão Pedro, vai, lança a rede. E o que ele fez? Ele discutiu com Jesus. Senhor, olha, não vai dar. Senhor, olha, o Senhor está pedindo para nós uma coisa aí que não é racional. O Senhor está pedindo para nós algo que contraria os fatos. Nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada. Então, Senhor, me desculpa, mestre. Me desculpa, mas de pesca o Senhor não entende e nós não vamos pescar, não. Foi isso que Pedro disse? Não. Sobre tua palavra, o Senhor está mandando.
O Senhor está mandando, eu vou obedecer. Ele confiava em Jesus. E está muito claro aqui que quem realmente confia no Senhor Jesus, obedece. Se submete a Ele. A fé, eu já ouvi uma comparação muito interessante. A fé é como se fosse uma moeda. A moeda tem dois lados, né? Cara e coroa. A fé é como essa moeda de dois lados. Precisa confiar. E quem confia se submete. Está muito claro aqui na atitude de Simão Pedro. Ele confiou. E porque ele confiou, ele obedeceu. Meu querido, você já realmente confia em Jesus Cristo como seu Salvador? Se você realmente confia em Jesus Cristo como Salvador, você vai se submeter a Ele. Você vai se arrepender de seus pecados e vai, de fato, entregar a sua vida a Jesus. É quando nós fazemos isso que nós somos salvos. Nós que já somos servos do Senhor Jesus Cristo, já somos discípulos de Jesus Cristo, nós temos confiado sempre no Senhor Jesus Cristo, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. Nós temos obedecido sempre ao Senhor Jesus Cristo em todas as nossas escolhas, estamos obedecendo a Jesus, mesmo quando tudo parece contra. Nós precisamos confiar, precisamos obedecer, se nós queremos ser usados pelo Senhor Jesus Cristo. Confiar e obedecer. Ele viu essa atitude em Simão Pedro e, por isso, o convidou a ser pescador de almas. Por isso, viu que ele podia usar Simão Pedro. Qual a outra atitude para sermos usados pelo Senhor Jesus Cristo? Vejam que quando aconteceu aquele milagre, aquela coisa maravilhosa, eles ficaram espantados, e esse espanto mostra que eles perceberam que Jesus Cristo não era um homem qualquer. Mais uma vez, diante de seus olhos, Jesus patenteou que não era um homem qualquer. Diante de seus olhos, dos olhos de seus discípulos, Jesus mostrou que era o Salvador prometido já há muitos séculos atrás pelos profetas. Novamente fez esse sinal maravilhoso. Eles foram pescar, não encontraram peixe. Jesus falou, vai lá e pesca. Eles foram pescar. O que aconteceu? Pegaram muito peixe. Diz aqui que os dois barquinhos estavam tão cheios de peixe que por pouco, estavam no limite do peso para não ir a pique, para não afundar de tanto peixe que pecaram. E Pedro, então, diante dessa maravilha, ele se prostrou diante de Jesus. Os judeus não se prostravam diante de nenhum ser humano. Só se prostravam diante de Deus, para adorar a Deus. Lembram-se da história dos amigos de Daniel? O rei da Babilônia mandou que eles adorassem, junto com todos os outros, um ídolo. Todos se prostraram, menos eles. Eles não se prostravam diante de homem algum, não se prostravam diante de ídolo algum. E o tio de Esther, o Mardoqueu, obrigado, houve lá um édito para que todas as pessoas se prostrassem diante de um determinado nobre quando ele passasse. Mardoqueu não se prostrou, porque os judeus só se prostravam diante de Deus para adorar a Deus. Quando Pedro vai e se prostra diante de Jesus, ele reconheceu mais do que um mestre, mais do que um rabino, ele estava diante do próprio Deus. E ele reconheceu que ele era pecador para estar diante de Deus.
Ele reconheceu que, como pecador, ele não podia estar na presença de Deus. E ele prostrou-se diante de Jesus, reconheceu o seu pecado diante de Jesus. Senhor, sou pecador. Não, de maneira nenhuma, eu não mereço estar na sua presença. Se ausenta de mim. Eu sou um pecador. O Senhor não é. O Senhor é o próprio Deus. Por favor, sai da minha presença, que eu sou um homem pecador, e eu tenho toda a consciência que, como pecador, de maneira alguma, eu posso estar na sua presença. Mas Jesus Cristo veio justamente para isso. Deus que se fez homem para nos reconciliar com Deus pela sua morte na cruz. Foi para isso que ele veio. E ele não se ausentou de Pedro. Meus queridos, se nós queremos ser usados por Deus, nós precisamos ter essa mesma atitude de Pedro, de quebrantamento, de se humilhar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado diante de Deus. O ser humano é meio duro na queda, né? Nós temos uma natureza pecaminosa, por isso nós somos soberbos, e a nossa tendência é achar que nós somos perfeitos. A nossa tendência é achar que nós somos o padrão de ser humano perfeito. Às vezes nós pensamos, puxa vida, todas as pessoas precisavam ser como eu. Às vezes não temos coragem de dizer isso para as outras pessoas, né? Mas muitas vezes é o que passa na nossa cabeça. Tudo isso está acontecendo aí, porque esses caras não são iguais a mim, né? Mas, na realidade, nós somos pecadores. Na realidade, nós somos cheios de defeitos diante de Deus. Deus nos criou com um determinado padrão em mente. Deus nos criou com um determinado alvo para nós atingirmos, e nós temos errado esse alvo. Nós não temos feito a vontade de Deus, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Quantas coisas nós falamos que não deveríamos falar, quantas coisas nós fazemos que não deveríamos fazer, quantas coisas que nós pensamos, que nós sentimos, que nós desejamos, que não deveríamos, que não agradam a Deus. E quantas coisas nós deveríamos fazer, que Deus quer que nós façamos, e nós não fazemos. Somos pecadores e precisamos humildemente diante de Deus nos quebrantarmos, reconhecendo, Senhor, eu sou pecador, preciso da Tua misericórdia, preciso da Tua graça. Senhor, eu quero ser usado por Ti, como Isaías, que viu a Deus, a glória de Deus, disse, ai que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros. A consciência do pecado, o quebrantamento diante de Deus. O que Deus fez? Mandou lá um anjo, pegou uma brasa do altar, onde era sacrificado um cordeiro, representando o sacrifício de Cristo pelos pecadores, que ainda haveria de acontecer. Pegou lá a brasa e tocou nos lábios de Isaías, dizendo que agora ele estava purificado pelo sacrifício do cordeiro. Jesus Cristo veio fazer isso. E se nós queremos ser usados pelo Senhor Jesus Cristo, nós não podemos nos julgar preparados, nós não podemos nos julgar muito santos, muito perfeitos. Pelo contrário, Deus usa justamente os homens que diariamente, homens e mulheres, que diariamente se quebrantam diante de Deus, buscando a sua misericórdia, buscando o seu perdão, reconhecendo, meu Deus, eu sou um pecador diante de Ti, não mereço nada de Ti, mas eu creio na Tua graça, na Tua misericórdia. Eu sei que Jesus Cristo veio para a minha salvação. Senhor, eu quero ser usado. Tem misericórdia de mim.
É quem se quebranta diante de Deus que Jesus usa. Como Pedro se quebrantou diante dele, se humilhou, reconhecendo o seu pecado, sua fraqueza, sua fragilidade, suas limitações. Se queremos ser usados por Deus, nós queremos ser discípulos realmente usados por Jesus, nós precisamos sempre nos quebrantar diante dele. Agora, meus irmãos, uma última atitude muito importante que Jesus viu naqueles homens e que fez com que Jesus realmente os usasse. Vejam que, diante dessas palavras de Pedro, o que Jesus disse para ele, para João e para Tiago, que estavam com ele. Vejam aí o final do versículo 10. Não temas. Não tenham medo, não. Por quê? O que já mencionamos aqui, a missão de Jesus. Ele mesmo, no capítulo 8, ele vai afirmar, mais adiante, também no Evangelho de Lucas, no episódio de Zaqueu também, ele afirma que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que ele disse para aqueles 3, não temas, olha, eu sei que vocês são pecadores, mas vocês não precisam ficar com medo, não. Eu não vou me ausentar de vocês. Um dos títulos de Jesus qual é? Emanuel, que significa Deus conosco. Não tenham medo, eu não vou me ausentar de vocês, não. Pelo contrário, eu quero que vocês me sigam e tornem-se pescadores de homens. Diante dessa convocação de Jesus, o que eles fizeram? Senhor, tá legal, a gente crê nisso, a gente não está mais querendo que o Senhor se ausente, nós não estamos mais com medo, entendemos que você é Deus, mas veio para a nossa salvação. Mas esse convite aí que o Senhor está fazendo, da gente se tornar pescadores de homens, olha, nós não podemos largar aqui a nossa empresa. Eles eram empresários da pesca, né? Tinham 2 barcos, uma sociedade ali, os 4, né? Também com o pai deles, Zebedeu, participava. Tinha uma sociedade, os 2 barcos. Senhor, a gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia, a gente tem que sustentar, nós temos que sustentar as nossas famílias, nós não podemos largar a nossa pesca para nos tornarmos pescadores de homens, não podemos. Foi isso que eles responderam para Jesus? O que diz aqui? Que eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e diante da convocação de Jesus, eles escolheram como prioridade seguir Jesus, aprender com Jesus e executar a missão para a qual Jesus os estava convocando de serem pescadores de homens. Ou seja, para eles ser usados por Jesus, passou a ser a prioridade. Deus usa, Jesus quer usar os discípulos que fazem da missão a sua prioridade. Se eu estou priorizando as outras coisas, como é que eu vou poder ser usado por Jesus? Se eu não coloco a minha pesca em segundo lugar, como é que eu vou ser usado por Jesus? Se a minha prioridade é ganhar dinheiro, como é que Jesus vai me usar? Se a minha prioridade é a minha família, como é que Jesus vai me usar? Se a minha prioridade é o lazer, é o prazer que eu posso retirar da vida, que eu posso usufruir da vida, como é que Jesus vai me usar? Se a minha prioridade sou eu mesmo, como é que Jesus vai me usar? Todas essas coisas são importantes,
Todas essas coisas são muito importantes, mas Jesus é quem tem que estar em primeiro lugar, acima de todas essas coisas. Os discípulos entenderam isso e demonstraram isso com suas atitudes. Colocaram a missão que Jesus estava lhes entregando, eles colocaram em primeiro lugar. Eles colocaram Jesus em primeiro lugar. E nós precisamos fazer assim também, irmãos. Precisamos trabalhar? Precisamos. Precisamos estudar? Precisamos. Precisamos cuidar da nossa família? Precisamos. E a Bíblia ensina que a família, a nossa família, precisa ser muito bem cuidada. Quem não cuida da sua família está pecando. Mas a Bíblia deixa também muito claro que, em primeiro lugar, está Jesus, seguir a Jesus, fazer a sua vontade e cumprir essa missão que Ele nos dá. Se nós queremos, de fato, sermos usados, discípulos usados por Jesus, nós precisamos priorizar Jesus, nós precisamos seguir a Jesus com prioridade. Ele viu isso naqueles homens ali, Simão Pedro, Tiago, João, viu isso nos três, e por isso convocou-os e lhes entregou essa missão. E, de fato, eles foram usados por Jesus. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos como eles realizaram bem essa tarefa. O ministério de Jesus terminou ao final de 3 anos. Jesus deu a sua vida na cruz por nós, pecadores. E esses discípulos, cheios do Espírito Santo, pregaram o Evangelho, implantaram a Igreja de Cristo, foram realmente pescadores de homens. Meu querido irmão, a Bíblia deixa claro, Jesus quer nos usar. Nós já falamos no início, todo discípulo de Cristo precisa ser o quê? Fazedor de outros discípulos, pescador de homens. Todos nós precisamos ser. Jesus quer nos usar nisso. Precisamos confiar em Jesus com obediência, com submissão. Precisamos nos quebrantar diante dele. Precisamos priorizá-lo em tudo.